Vamos lá? Show da Fé está no ar. Estamos entrando no campo de batalha com a promessa do Senhor que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E nós estamos aí terminando o estudo Salmo 91. Eu tive que correr um pouco, porque já tem outras mensagens para a gente estudar aqui, aprender. Mas fez doutrina esse Salmo 91. E vou ver se eu termino aqui nesse programa, para que no próximo nós já possamos então estar aprendendo outras partes da palavra de Deus. Nós estamos agarradinhos agora no finalzinho dele, e vamos ver o último versículo. Vamos ver o 14, 15, 16 do Salmo 91, para a gente poder entender o que Deus está nos dando, e certamente vai ser bom para nós. O Senhor Deus diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então são duas últimas promessas das 7 que o nosso Deus fez, a partir do versículo 14. Nós estamos vendo que Deus quer que nós o amemos com dedicação, com afinco, com determinação, e ao mesmo tempo que conheçamos o seu nome. Se nós conseguirmos conhecer o nome de Deus, é porque nós amamos Ele com determinação. E o nome dele foi um estudo lindo que nós fizemos. Foi quando Salomão, dedicando o templo, orou agradecendo a Deus e lembrando o Senhor que Moisés havia dito em Deuteronômio 12:11 que ele edificaria uma casa. O Senhor Deus usaria alguém para edificar e ali colocaria o nome dele. E Salomão disse: para que o Senhor ouvisse a oração do teu servo. Então isso nós entendemos, que quando nós temos esse compromisso com Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, passamos a ser dele. A casa de Deus hoje não é de cimento e madeira, mas a casa de Deus é o nosso coração, o nosso espírito. E o nome dele dentro de nós, que ele prometeu colocar, nos dá a certeza de que todas as vezes que orarmos, ele nos ouve. E ele então continua fazendo promessas. Primeira das 7 foi que nós vimos que ele também nos livraria. A segunda colocaria no alto refúgio. Depois nós o invocaríamos e ele responderia. E ele disse: estarei com ele na angústia e o glorificarei. Isso nós já vimos. Os últimos 2 agora: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando Ezequias viu que os seus dias estavam sendo abreviados, Deus mandou o profeta falar com ele, Isaías, que ele não viveria, morreria, que devia preparar a casa. Ele orou, clamou o Senhor, e o Senhor Deus disse: o número dos teus dias eu vou cumprir e vou acrescentar mais 15 anos de vida e de paz. Na verdade, se Deus nos der uma longevidade, dar-lhe abundância de dias, longevidade, e não nos der dias de vida e paz, para que essa longevidade? Para ficar sofrendo em cima de uma cama? Mas, missionário, nós temos na palavra de Deus alguma garantia que isso pode ocorrer com a gente? Que Deus vai nos dar uma boa velhice? Veja Provérbios capítulo 19, versículo 20. O Senhor não é responsável por nenhum sofrimento nosso. Nós, por não estudarmos a palavra, estudamos tudo na vida. Pegamos aí o decreto do governo, esmiuçamos letra por letra, para ver se a gente tem algum lucro ou não tem um prejuízo maior. Mas a palavra que realmente dá vida, a gente lê por alto. Deveríamos ser leitores atentos da palavra, estudantes. Aqui em Provérbios 19:20 ele fala o seguinte: ouve o conselho, aquilo que pela palavra o Espírito Santo fala no seu coração, e recebe a correção. Veio contra os seus interesses, receba, não despreze. Por quê e para quê?
para que sejas sábio nos teus últimos dias. Para que você então saiba o que fazer, onde ir, o que ter. E não seja uma pessoa que outros é que tem que ficar sofrendo para tomar conta de você, para poder cuidar, e essas coisas mais. Então, claro, quando ele disse, eu lhe darei abundância de dias, são dias de paz e de bênçãos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Moisés estava sendo usado por Deus, falando da terra que eles iriam passar a possuir e que ele, Moisés, não entraria. E ele disse o seguinte, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus então colocou a vida e a morte, mas orientou para que escolhesse a vida. Não seja estúpido. Versículo 30. Amando o Senhor teu Deus, e amar a Deus é ter as promessas e cumprir, segundo João 14, 21. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui Moisés no 20 está falando que nós temos que amar ao Senhor Deus, dando ouvidos à sua voz e nos achegando a Ele. Amando a Deus é tendo os mandamentos e os cumprindo. Dando ouvidos à voz do Senhor é aquilo que nós entendemos pela palavra que Ele está falando ao nosso coração. E sempre, meu irmão, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós temos que nos emendar àquilo que Deus fala. Se nós desprezamos, nós estamos aceitando a morte. Ele não tem compromisso com a gente. A gente tem que amar o Senhor, dar ouvido à voz dele. Falou, vamos nos endireitar, vamos obedecer, receber a instrução, aceitar a correção, e nós vamos ser sábios nos últimos dias. Então, amando o Senhor, praticando a palavra e dando ouvidos à voz dele e nos achegando a Ele. Muita gente está aqui hoje me assistindo, ou pela TV em qualquer parte do mundo, diz que é de Deus, mas olha, não tira um tempo para se achegar a Deus. Ora, mas ora na hora da necessidade, que já ajuda. Mas aquele momento em que você diz assim, eu podia ter um encontro agora com o presidente da república, da nossa ou de qualquer outra república. Poxa, então eu vou me preparar, porque vou expor os meus pleitos, o meu pedido, vou ver se consigo alguma coisa dele. E se preparam mesmo. A pessoa não vai de qualquer maneira, não vai de blusão, não vai relaxado. Eu vou me encontrar com o chefe da nação. Aqui nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus. A gente devia marcar encontros com Ele. Um dia de santificação. Nesse dia, mesmo que você não aguenta fazer 24 horas de jejum, mas eu vou me retirar. Se tem condições, aluga um hotel, um lugar no campo, na praia, sei lá, algum lugar, ou na cidade mesmo. Eu não vou atender ninguém, não vou conversar com ninguém. Vou colocar lá a Bíblia, vou colocar lá uns CDs de mensagens e vou ficar ali conversando com Deus. Eu quero me achegar a Deus. Vai ser muito bom, mas não é só de vez em quando, não. Diariamente. Separa um tempinho. Se é que você tem uma agenda muito cheia, acorda mais cedo ou vai dormir mais tarde. Entra no aposento, como Jesus ensinou, fecha a porta, abre o seu coração. São 3 coisas que Deus colocou como condições
Primeiro, você amar a Deus, que é ter os mandamentos e guardar. Segundo, você dar ouvidos à voz dele. Quando ele fala é para o seu bem. Deus nunca quer tirar nada de nós. Deus sempre quer acrescentar. E terceira, você se achegar a ele. Você precisa de intimidade. Você precisa se envolver com Deus, abrir o seu coração. Fazendo isso, ele está dizendo aqui, pois ele é a tua vida. Você imagina, você tem tanta coisa nesse mundo, quer trabalhar, quer produzir, quer fazer isso, fazer aquilo outro. Se é um professor, dar uma boa aula. Se é um médico, ter sucesso. Compositor, fazer uma boa composição. Um consultor, fazer umas casas que ganham um bom dinheiro. Tudo isso é normal. Mas isso não é a sua vida. Isso são coisas que você faz para melhorar a condição. Mas é a sua vida. Ele que é a sua vida, você não se chega a ele. Você não pratica a palavra, não o ama. Você não dá ouvido à voz dele e você não se chega ao Senhor. Você não tem intimidades. Parece que ele é um ser distante. Alguns é porque estão em pecados e ficam com medo de Deus dizer a eles que não vai ouvir porque estão em pecado. Você não devia ficar com medo, você devia, não, eu vou parar com esse negócio de pecado porque ele é a minha vida. Poxa, eu vou ficar longe? Se aqui nessa cidade tivesse um médico bom que curasse todas as enfermidades e resolvesse ser seu amigo, você não, pelo menos uma vez por semana, você não passaria uns momentos com ele? Ô doutor, eu estou com um problema aí, esse dia eu estou com a boca amarga, fui ver a minha língua estava toda verde, minha urina está assim, muito fétida. Ô doutor, estou sentindo umas dores aqui nas costas, eu tenho essa fórmulazinha aqui, vai lá, o senhor é jóia, hein? E o doutor tinha um bom conselho, pelo menos uma vez por semana, já que ele é seu amigo, você faria uma visita a ele. Deus está dizendo que ele é muito mais do que esse doutor, que não existirá esse médico que cura tudo, mas ele cura tudo. Ele resolve, ele é a sua vida e você não tira tempo para se chegar a ele. Como é que ele vai lhe dar longos dias? Então, voltando aqui ao versículo. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura de teus dias. Ele não só vai dar longevidade para você, não. Ele é a longevidade. Nessa tradução fala longura, no outro longevidade. Então o Senhor é a própria longevidade sua. Longevidade sem Deus não adianta nada, mas com Deus adianta tudo. Para quê? Para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ele havia de lhes dar. Mas missionário, eu não sou judeu. A minha ascendência é até contrária dos judeus. Mas Gálatas 13 e 14 diz que Cristo se tornou maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ô meu irmão, essa promessa que foi feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, os filhos dele naturais, hoje elas chegaram a nós. Hoje nós somos o Israel de Deus, Israel espiritual. E ele está dizendo para nós 3 coisas só: praticar a palavra, dar ouvidos à voz e se achegar a Deus. Ele é a nossa vida, ele é a nossa longevidade. Como é que eu vou sofrer no final da minha vida? Respondendo a uma pergunta de alguém, se o próprio Deus é a minha longevidade, claro que eu vou ser uma pessoa abençoada. E se eu quiser, é assim que faz. Então, que acontece? Ele está dizendo, Salmo 91, 16: dar-lhe-ei abundância de vida. Vai lhe dar, vai cumprir tudo. E lhe mostrarei a minha salvação. Há necessidade? Há. O Senhor Deus vai mostrar para você, vai revelar. Você vai ter uma vida abençoadíssima, em nome de Jesus.